Ah, aqueles índios eram um bando de burro, né? Trocaram o Brasil inteiro por causa de espelho. Ai, gente, como assim? Meu filho, você não pode chamar índio de burro, não, porque ele trocava pau-brasil, trocava ouro, tudo que a gente tinha por aqui por causa de espelho, chapéu, espada. Não, espada não. Meu bem, você não pode chamar índio de burro porque ele trocava tudo por espelho, trocava pau-brasil, ouro, tudo por conta de espelho, chapéu. Não dá não, meu bem. Você tá aí trocando todo o seu salário pra comprar um iPhone todo ano. Você é burro tanto quanto? Você acha que se você tivesse naquela época que chegasse um espelho de última geração, um espelho S10, você não ia querer? Claro que ia. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Bragonci e esse é o Não É Bem Assim. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E sim, cada semana tem um tema diferente e hoje a gente vai falar sobre as tribos indígenas. Na verdade, a gente vai falar sobre os povos indígenas, esse Brasil que te contaram na escola, que não é bem essa história aí. A gente vai desventando, batendo um papo, se possível, bem gostoso. Acho que ficaria um pouco me achando demais, né? Numa tentativa de um papo legal, pra gente falar sobre o que a gente aprendeu e reaprender algumas outras. Getúlio Vargas criou o Dia do Índio em 1943. Todo ano a gente sabe que todo dia 19 de abril é Dia do Índio. Mas parece que a gente foi só até aí. A nossa maior proximidade com o povo originário do nosso país vai só até a página 2, aquela página que a gente vai até a escola, aprende, se pinta, ou então sai no carnaval fantasiado de índio, ou conhece uns héteros brancos que saem por aí na micareta ou na rave de música eletrônica vestido de índio. Mas a história real, a verdadeira essência do nosso povo, a gente desconhece. Sempre que eu começo um vídeo, eu penso num fundo que faça uma associação direta com o tema que eu estou usando. Quando eu falei da Vaza Jato e a utilização do Telegram, eu usei o azul, que era a cor do Telegram. Quando eu falei sobre maconha, eu utilizei um fundo verde, que remetia à questão da maconha. Quando eu falei de burnout, eu não queria utilizar o amarelo, que é a cor que hoje a gente tem no Brasil, que representa a depressão. Não sei se é só no Brasil ou se é no mundo. Então eu usei o laranja, que era uma cor próxima. E quando eu pensei em fazer um tema falando sobre a população indígena, eu pensei automaticamente em utilizar verde. Porque remete à mata, à natureza, à Mata Atlântica, e é uma associação direta que a gente faz aos povos indígenas. Mas hoje eu também poderia usar vermelho, porque um banho de sangue está sendo derramado há 520 anos sobre a população indígena e ninguém faz nada. Então eu optei por utilizar preto, que é um símbolo de luto, para a gente refletir e para a gente entender um pouco mais sobre toda essa história. E a gente ainda tem que engolir o presidente, a maior figura da República Nacional, com falas asquerosas, de um jeito vil, rasteiro e nada republicano, falar que meio ambiente é coisa de gente vegana. E logo após o assassinato de um líder da etnia Wayampi, no Amapá, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tinha nenhum indício de que o que tinha acontecido com o líder poderia ser assassinato. O mesmo presidente que reeditou uma medida provisória para mudar a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. É como colocar o lobo para tomar conta da galinha. Por sorte, o STF barrou. E como que a gente cria um contraponto disso tudo? A gente conhece a nossa própria história? Até quando a gente vai chamar tudo isso de descobrimento do Brasil? Esses termos estão totalmente atrelados aos portugueses e ao etnocentrismo. É como se os nossos indígenas só passassem a existir no mundo depois da chegada dos portugueses por aqui. Não dá, eu até falei num outro vídeo, né? A gente precisa chamar de invasão ou de achamento, são os nomes corretos. A nossa proximidade com essa história é muito superficial. Quantos indígenas fazem parte da sua vida? Quantos você já conheceu ou que você convive de perto? Eu falo por mim, que moro no Rio de Janeiro e não conheci pouquíssimos, raríssimos. Acho que o maior evento que vem na minha cabeça foi próximo à Copa do Mundo, em que a polícia e o governo do estado tentavam tirar os indígenas que estavam na aldeia Maracanã, que é no antigo prédio no Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro. Tem cerca de 30 indígenas que vivem lá, de 5 etnias diferentes, e estavam lá resistindo, querendo demarcar aquele território como um lugar importante. Acho que para mim a maior associação e aproximação que eu tenho com algum indígena foram nesses casos.
Porque de resto, no Rio de Janeiro, eu não vi ou não conheci, não me lembro. Não é um tema comum, sabe? Não tá nas conversas da gente do dia a dia, não são pessoas que a gente conhece. E é engraçado que no Brasil, a novela, ela faz parte do processo de construção do conhecimento popular. E quanto a gente viu de índio até aqui? A gente viu a Priscila Fantini como Serena, Dira Paz como Índia Potira, Camila Pitanga e Débora Seco no Caramuru, Cláudio Heinrich naquele índio ridículo, louro de Uga Uga, e a gente teve a minissérie Muralha. Quantas outras 1000 novelas a gente já teve até aqui? Os corpos indígenas não são vistos. E pior, não são vistos fora dos estereótipos. Quem traz característica no corpo de indígena só pode fazer papel de índio. Acho que no norte do Brasil existe um conhecimento diferente, uma aproximação. Acho que porque eles entendem a importância da Amazônia, né? Pelas terras demarcadas, as que protegem o índio e por estarem próximo às cidades onde os índios saem do isolamento e acabam indo para a cidade grande. É uma relação diferente do resto do país, até porque parte da população indígena vive nessa região que pertence à bacia amazônica e que tem alguma proporção de Mata Atlântica. A gente tem povos indígenas por todo o Brasil, exceto no Rio Grande do Norte, no Piauí e no Distrito Federal. Isso é engraçado, né? A gente já traz mais um outro ponto. Que você tá fora do eixo Rio e São Paulo é uma narrativa que as pessoas desconhecem. É como se qualquer outra história contada fora desses dois lugares não representassem nada. E quando a gente retoma essa história para falar sobre ela, nós precisamos estabelecer algumas ressalvas. A própria palavra índio foi ligada aos habitantes das Américas pelos colonizadores. E esse nome, além de reflexo da visão colonizadora, ele coloca toda a comunidade indígena em um mesmo balaio. Ele nega a multiplicidade de todo o povo indígena. Ele virou uma espécie de apelido que para muita gente traz um aspecto negativo e reforça algo ruim. Por isso eu vou sempre optar em falar sobre povos indígenas. Quando Cabral chegou por aqui, existiam mais de 5 milhões de indígenas espalhados por todo o Brasil. Não existe ao certo o número de sociedades indígenas que a gente tinha no Brasil naquela época. Esse aqui são alguns dos nomes que a gente tinha de população que viviam no Brasil. São aproximadamente 240 tribos diferentes. Mas se antes da chegada dos portugueses por aqui e há milhares de anos já existiam pessoas habitando essas terras, como que a gente pode chamar de descobrimento? A conquista das terras, o domínio do povo, a imposição de catequização e a exploração de toda uma sociedade já existente. Dos 5 milhões de habitantes que existiam por aqui, hoje só existem aproximadamente 817 mil indígenas. Aproximadamente 305 diferentes etnias que falam até 170 idiomas diferentes. Isso, é claro, sem contar a população isolada, que os pesquisadores não têm acesso, eles pesquisam, eles acompanham à distância. Quando a gente fala em extinção, é importante a gente ressaltar como que se deu essa extinção. A extinção indígena se deu por conta de guerra, questão de doença, porque os povos indígenas estavam aqui, o homem branco veio para cá, trouxe as suas doenças, os povos não tinham anticorpos para aquilo. Automaticamente, como contato, a gente teve o contágio de muitas doenças que devastaram tribos inteiras no Brasil. Mas esses são os motivos antigos que a gente traz como história. Hoje em dia, a população indígena no Brasil continua sendo morta, mas de uma forma totalmente diferente. Eles são mortos barbaramente por empresas que exploram a Amazônia, seja por garimpo, agropecuária ou extração de madeira ilegal. As nossas comidas estão totalmente ligadas aos povos indígenas. Biju, caruru, paçoca, canjica, tapioca, moqueca, pipoca, todas essas comidas são comidas indígenas. E elas não são indígenas somente no nome, mas no preparo especial, como os índios faziam todas elas, que a gente acaba repetindo até hoje. A base da alimentação indígena era a macaxeira, que também pode ser chamada de mandioca ou de aipim, depende de onde do Brasil você é. E também milho e raízes, ou seja, totalmente comum nos nossos pratos de hoje em dia, né? Qual prato que você não consegue ir num self-service da vida, você vai sempre encontrar aipim, qualquer coisa que seja feita de milho, você vai encontrar diversas raízes. E também, outro ponto que eu não falei antes, mas que também vale, é que algumas folhas já eram utilizadas pelos indígenas como alimento também. Então assim, são pratos que estão no nosso cotidiano. E a gente tem que parar com essa falácia de que o lugar de índio é no mato. A gente precisa quebrar esses estereótipos. Eles podem estar em qualquer lugar, até porque as cidades cada dia mais avançam em direção às florestas. Uma das grandes razões de migração dessa população.
A gente não pode se prender a esse estereótipo colonizador. Só reforça ainda mais o preconceito. De acordo com o censo do IBGE de 2010 ainda, mais de 36% da população indígena vive em área urbana hoje no Brasil. E não é difícil a gente conhecer ilustres indígenas que estão nos centros urbanos hoje em dia. É o exemplo da Sônia Guajajara, que foi a primeira indígena em uma candidatura presidencial na nossa história. Ela era vice-candidata na chapa do Boulos pelo PSOL à presidência da República. A Joênia Waixapana, que foi a primeira indígena eleita por deputada federal por Roraima pela Rede Sustentabilidade. E o Mário Juruna, que foi eleito em 1982 pelo PDT como deputado federal também. A gente pode falar também da atriz e modelo Zay Guajajara, da etnia com o mesmo nome situada no Maranhão, a Silva Wayampi, que atualmente é chefe do Serviço de Medicina Física e Reabilitação para Fisioterapia do Hospital Central do Exército no Rio, a Nayane Terena, que é graduada em Rádio e TV pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em Artes pela Universidade de Brasília, doutora em Educação pela PUC e pós-doutoranda do Laboratório de Estudos sobre Informação e Comunicação na Educação. E outra que é muito bacana, que vocês precisam conhecer, é a youtuber, isso mesmo, youtuber, índio pode sim ter youtuber, Isani Kalopalo. Ela fala sobre o dia a dia da vida do índio em sociedade urbana, na tribo, é muito legal e totalmente diferente desses rolês que a gente está acostumado a ver no YouTube, é muito interessante. São inegáveis no Brasil os acessos a populações excluídas historicamente da educação superior. Com os indígenas não foi diferente. A partir de 2012, com a criação da lei de cota, os indígenas também passaram a fazer parte dessa lei e a ter acesso à educação de qualidade no ensino público. A mesma lei também beneficia os negros e pardos de escolas públicas. Só que tem uma grande diferença. Os negros e pardos, para concorrerem no sistema de cota, ele precisa apresentar uma autodeclaração de etnia. Já com os indígenas é diferente. A universidade exige uma carta de recomendação assinada pelo cacique da comunidade ao qual ele pertence, dizendo a sua etnia. E se não for possível, por uma questão de língua, ele não sabe falar português, ou se for um indígena de centro urbano, ele precisa de uma carta de recomendação e um questionário socioeducacional assinado pela FUNAI. FUNAI, uma coisa muito importante que a gente precisa falar também. FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Ele foi criado por meio de lei em 5 de dezembro de 1967, vinculado ao Ministério da Justiça. É a coordenadora e principal executadora da política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover o direito dos povos indígenas no Brasil. Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação e regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Acima de tudo, a gente precisa defender a Amazônia, os povos indígenas e toda a sua terra, que são a nossa terra. Isso não há contestação. A gente precisa falar sobre demarcação de terra indígena e a importância que ela tem hoje em dia nas nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, eu falo as nossas vidas como Brasil. Porque tudo isso que está acontecendo, a gente já ouviu barbaridades do presidente da República falando sobre demarcação de terra indígena, e não só o presidente, mas aí todos os seus apoiadores, e a gente sabe aonde tudo isso leva. A demarcação de terra é um fato muito importante para os povos que precisam de uma medida que dê segurança sobre os seus espaços geográficos. São lugares que reafirmam os seus modos de vida, mas quando a gente fala de cidade, ele envolve toda uma complexidade. A gente precisa conhecer mais a nossa história, deixar de lado essa visão europeia. A gente precisa olhar mais para o índio, para o negro e tudo de errado que foi feito com essa população até aqui. A gente ainda não se deu conta. Mas tudo só pode mudar se a gente começar a fazer alguma coisa. Eu sigo tentando de alguma forma, mesmo que pequenininho, fazer alguma coisa, né? Eu acabo usando esse espaço para trazer algum tipo de luz sobre alguns temas, pra gente debater, refletir. São temas que às vezes a gente nem tá no nosso dia a dia, a gente acaba nem muita coisa eu acho que a gente não reflete porque a gente não conhece. Estava até conversando com uma amiga um dia desses, falando que a internet, por mais que ela já exista há bastante tempo, esse canal de comunicação que a gente tem é uma coisa muito recente, porque até então
para falar, para se comunicar, a gente só tinha televisão, rádio e revista. E para você estar ali, você precisava corresponder a uma necessidade de pauta que eles tinham. Você era basicamente um personagem, né? Então você tinha que se enquadrar dentro daquela caixa que eles tinham colocado, e uma vez que você se encaixava, tudo bem, eu quero falar sobre esse tema, pode trazer essa pessoa e ela vai falar aqui. Aí você falava, dava uma entrevista de 2 horas, essa entrevista virava uma linha de viravam 3 frases numa matéria que eram totalmente descontextualizadas. Hoje em dia isso não acontece. Se você quer falar sobre alguma coisa, você tem isso aqui, ó, que pode te levar para o mundo. Você tá falando para um monte de gente, tudo ao mesmo tempo, e você fala para uma pessoa que comenta com outra pessoa e compartilha, e esses compartilhamentos vão aumentando, e aquilo de pouco em pouco a gente vai tendo acesso a conteúdos e informações que a gente não tinha antes. Onde eu imaginaria um dia que eu me inscreveria em um canal para acompanhar uma indígena falando sobre a vida de pessoas indígenas? Era algo que eu nunca tinha pensado, nunca tinha me ocorrido, para ver o dia a dia, para saber como essas pessoas podiam viver fora de tribo. É uma forma de aproximação. A internet tem muito isso, né? Uma aproximação de conhecimento e uma aproximação de pessoas. Então eu espero que eu esteja conseguindo aproximar as coisas com vocês. Se vocês estiverem gostando, vocês podem deixar aqui embaixo, curtam esse vídeo, compartilhem com pessoas que vocês acham que não conhecem sobre esse tema. E aí, na semana que vem, no próximo vídeo... não, na semana que vem não, nada disso. Essa semana, como eu falei, agora em agosto, são 2 vídeos por semana. Esse vídeo de hoje na quarta-feira e um vídeo aleatoriamente que vai entrar no ar sexta-feira também, 12h30. Então agora são 2 vídeos. Um na quarta-feira, 12h30, e o outro na sexta-feira também, 12h30. Confesso que eu já tô com umas ideias para um terceiro vídeo. Mas aí é coisa mais pra frente, depois a gente fala. Então, se vocês ficaram por aqui até agora, curtam, comentam, compartilham, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. E se você é novo por aqui também, tem esses 2 vídeos para vocês assistirem. E se você já não é novo, mas também não assistiu, você pode clicar aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!